Amém. 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu estou maravilhado com um celular novo que eu ganhei no Dia dos Pais, 2 domingos atrás. E esse celular, ele tem uma capacidade, na verdade, uma das coisas que ele me trouxe de benefício é que a bateria dele é sustentada por 6 vezes o tempo que a bateria do meu celular anterior era sustentada. E só essa característica ele já me conquistou, porque o outro ficava no máximo 5 horas sem precisar de carga. Esse fica 30 horas sem precisar de carga. Então, aquele problema que antes continha a minha compulsão pelo uso da tecnologia, agora eu já não tenho mais, agora eu estou entregue a esse problema e preciso me vigiar como todos nós estamos vivendo, não é? Ou seja, a tentação de ficar ali escravo dessa tecnologia está maior ainda. Mas por que eu estou levantando essa questão aqui de brincadeira? Porque, na verdade, a gente também tem situações que a gente sente a bateria arriar na nossa caminhada, não é? Eu até creio que a gente foi criado com uma capacidade de recarga natural da nossa bateria. A vida é bela, a vida é boa, mesmo com o problema do pecado no mundo, a gente fica motivado por realizações, por projetos, por diversas coisas que nos motivam na nossa caminhada aqui no mundo. Na verdade, se a vida por si só já é, vamos dizer assim, uma bateria auto-recarregável, para nós cristãos, mais ainda, não é verdade? Quando Paulo fala assim para os filipenses, alegrem-se, outra vez eu digo para vocês, alegrem-se. Quando Neemias fala para o povo, a alegria do Senhor é a nossa força, eles estão falando que nós, mais do que ninguém, temos da parte de Deus essa recarga, esse ânimo, ou deveríamos ter, nossa fé deveria nos levar sempre a isso. E aí, o que acontece é que muitas vezes, mesmo nós cristãos, enfrentamos momentos de baixa, de crise, de desânimo, ficamos abatidos, nos sentimos acuados, e a gente precisa lidar com esse desânimo, e a gente precisa buscar superar essas coisas, até porque, gente, embora a gente tenha todos os motivos, do ponto de vista humano e do ponto de vista da vida cristã, para sermos entusiasmados com a vida, é verdade que há tempo para todo propósito debaixo do sol, não é verdade? Não é isso que Salomão diz? Há tempo de se alegrar e tempo de chorar, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo para todas as coisas, e a proposta bíblica não é a gente forçar a barra e ficar tentando passar uma ideia de que está tudo bem o tempo todo, não. É a gente encarar os momentos também de vale, de crise, como o próprio Senhor Jesus enfrentou, e Ele disse, olha, não se iludam, no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele também disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus valorizou o choro, ele chorou, ele teve momentos de luta na sua caminhada humana, e vejam bem, Jesus não tinha pecado,
Enfrentar momentos de baixa, de desânimo, não tem a ver necessariamente com pecados que a gente tenha cometido, mas muitas vezes simplesmente com o problema geral do pecado. A gente constata os nossos próprios fracassos, não é verdade? Refletindo no nosso papel ministerial, quantas falhas a gente comete, o nosso papel enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto maridos, esposas, pais, mães, enquanto profissionais, a gente tem que lidar com os nossos fracassos, e esse é um problema que nos traz muitas vezes abatimento, e pode nos trazer. A gente olha ao redor, a sociedade imergindo num nível de violência que a gente nunca viu na história, numa escala incontrolável, nitidamente um poder paralelo sendo exercido muito próximo a nós, áreas em que a polícia sequer entra, a não ser com operações especiais, militares, tais como as que acontecem lá na Síria e em países assim. Retrocessos diabólicos naquilo que já é a maior operação anticorrupção do colarinho branco da história do nosso país, e a gente vê retrocessos nesse progresso, naquilo que podia nos dar algum alento, e a gente vai vendo isso andar para trás. Como é que pode isso? Vai deixando a gente indignado e ao mesmo tempo desanimado, desacreditado, se a gente viver refém dessas constatações. Sexta-feira, o 100º policial foi morto, só no estado do Rio de Janeiro. 100 policiais mortos em 8 meses em combate. Número muito maior do que soldados mortos em algumas batalhas, em algumas guerras militares mesmo entre países. Num tempo muito pequeno. A gente vai constatando todas essas coisas, a gente vai vendo o mal social avançando, famílias de servidores do Estado vivendo situação de penúria, passando fome, com salário atrasado, e o governador fazendo licitação de jatinho, para ele poder ter mais mobilidade no seu trabalho. A corrupção deslavada e a atitude de completa indiferença ao que tem acontecido à sua volta. Coisas desse tipo, e a percepção até mesmo de que o amor tem se esfriado de quase todos no nosso tempo. Aquilo que Jesus falou, a gente tem visto se cumprir. O egoísmo destruindo famílias. Famílias sendo destruídas, pessoas atentando contra a própria vida, seja de uma forma mais radical, seja de formas mais amenas, mas fazendo mal para si próprias. E a gente tem visto muitas vezes motivos para a gente ir se abatendo, essas coisas, se a gente deixar, vão entrando, vão fazendo mal para o nosso coração, vão nos tornando angustiados. Mas a palavra de Jesus permanece. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo isso é passageiro. Eu tenho um ponto final na história. E nesse ponto final eu já decretei que a vitória é plena para aqueles que têm vivido como discípulos, para aqueles que têm seguido ao Senhor. O momento do texto que a gente leu era o momento em que Pedro estava querendo encorajar aquela igreja primitiva, estava querendo falar para aqueles irmãos enfrentando um tempo de perseguição, de ataques, de humilhações, que eles podiam continuar adiante, mas não apenas preocupados com esses inimigos periféricos, com essas constatações. Gente, no tempo de Jesus tinha muita coisa errada também, tinha muita injustiça. A figura do publicano, da corrupção já estava lá, a figura da ditadura militar opressora já estava lá, não é? O exército romano fazia muito mal para o povo judeu, eles tinham pavor do exército romano, era um povo oprimido. Essas figuras já estavam presentes lá, mas quando os apóstolos pregavam, eles iam no cerne do problema, eles falavam logo sobre os maiores inimigos do homem. E aqui nesse texto, Pedro fala sobre os 3 grandes inimigos que podem nos abater nessa batalha, se a gente não estiver preparado. E são os inimigos que a gente continua tendo que vencer: o orgulho, a ansiedade e o diabo.
ele foca especificamente nesses 3 inimigos, para que aquela igreja, entendendo a raiz de todo o problema, conseguisse superá-los e conseguisse se sobrepor aos seus inimigos. E é isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente conheça os nossos inimigos, que a gente converse aqui abertamente sobre eles, porque 2 deles aqui muitas vezes são sutis. Na verdade, para muitos, os 3 são muito sutis. Quando é que a gente recarrega as baterias da nossa alma para continuar lutando? Será que eu e você podemos dizer que conhecemos nossos verdadeiros inimigos? Em primeiro lugar, recobramos as forças quando a gente é humilde. No verso 5, ele diz assim: olha, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. O mesmo pecado que levou Satanás a cair, que foi o orgulho de querer ser maior que Deus, o mesmo pecado que levou Adão à queda, que foi o desejo de ser como Deus, que foi o seu próprio orgulho, também continua sendo hoje, talvez uma das maiores criptonitas da nossa vida, não é? Criptonita é aquela pedra que quando o super-homem chega perto, ele se enfraquece. E o nosso orgulho, embora aparentemente nos fortaleça, embora dentro de uma lógica secular, nos faça prevalecer dentro do contexto social, numa lógica espiritual do reino de Deus, o nosso orgulho nos afunda. Para nós que temos uma consciência cristã, a gente entende que a nossa própria soberba é um dos primeiros grandes inimigos que precisamos enfrentar, porque senão ele vai nos vencer, e a gente vai cair, e a gente vai sucumbir no meio da batalha. Quanto mais fortes nos consideramos, mais vulneráveis estamos. Toda autoconfiança humana não passa de uma ilusão, de um entorpecimento, de um equívoco. Paulo teve que enfrentar esse pecado de frente. Ele diz assim, lá em 2 Coríntios 12, verso 7 em diante, ele diz que por causa da grandeza das coisas que haviam sido reveladas a ele, para que ele não se ensoberbecesse, ele fala assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele diz assim, olha, eu orei por 3 vezes pedindo ao Senhor que tirasse ele de mim. E qual foi a resposta do Senhor para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pensa, Paulo, que você não precisa de algum sofrimento, de algumas lutas que eu tenho permitido que você enfrente? Mas você precisa sim. Tem certas coisas porque a gente passa que são necessárias, são pedagógicas da parte de Deus para tratar a nossa alma. E o Senhor quer impedir que a gente se exalte por causa da grandeza do amor dEle, por causa da nossa atitude, muitas vezes, de achar que a gente merece ou simplesmente de agir como se a gente fosse melhor do que os outros. E o Senhor sacode a gente e fala, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você e eu reconhecemos que nós não somos nada, que nós não somos merecedores, é que a gente compreende a graça de Deus, e aí é que a gente se fortalece. E Paulo conclui essa sessão dizendo assim, olha, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Lógica do reino é diferente. A fraqueza, a humilhação e o autoesvaziamento nos fortalecem, porque enquanto eu estou cheio de mim mesmo, eu não posso aprender nada, mas quando eu me esvazio, deixo Jesus viver em mim, e me torno servo dele, servo da palavra dele, aí eu me torno forte.
E ele usa então 3 princípios fundamentais a respeito de uma vida humilde. O primeiro deles: jovens, sejam submissos aos mais velhos, sujeitem-se aos mais velhos. A gente vive numa geração que desaprendeu a honrar e a respeitar os mais velhos. E esse tem sido um problema muitas vezes. Porque a verdade é que muitas vezes os mais velhos não têm se dado respeito. Perderam a autoridade porque não são referência, aqueles que são referenciais naturalmente se tornam autoridade. Mas numa cultura que é bacana ser forever young, né, ser Highlander, as pessoas não assumem esse papel de autoridade e outros não querem se submeter. E aí tem aluno dando livrada na cara da professora, tem aluno espancando o professor, arranhando o carro de professor do lado de fora, e todo tipo de absurdo, porque a figura da autoridade está desconstruída. Perdeu-se a referência. E muitas vezes o que tem faltado para nós cristãos também é a gente agir com a humildade devida, para a gente passar adiante esse ensinamento. Segundo aspecto da soberba, que é tratada com os valores cristãos, segundo o princípio que ele estabelece: sejam todos humildes uns para com os outros. Paulo também trabalhou com esse princípio. Ele diz assim em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sejam humildes uns para com os outros, traz essa mesma ideia. Sejam sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. Não apenas entendam o valor de se viver respeitando e honrando a quem essa honra é devida, mas também uns aos outros. O conceito básico da vida em comunidade, o sentido de comunidade. Eu não posso ignorar a minha responsabilidade diante da comunidade, diante daqueles que Deus colocou à minha volta para zelarem pela minha vida. Eu não posso agir de forma irresponsável com o testemunho que eu tenho que dar. Eu preciso me sujeitar, eu preciso viver em família, e viver em família é viver sujeito ao outro. Quem vive dentro do mesmo teto de uma casa está sujeito às pessoas que vivem ali, e nós também precisamos nos sujeitar e ouvir o que essas pessoas têm a nos ensinar, e ouvir o que elas têm visto em nossas vidas, e nos deixar confrontar. O que isso tem a ver com a questão da bateria ser recarregada, de a gente se fortalecer? Tem a ver porque quanto mais altivos e fechados, encastelados no nosso próprio orgulho, na nossa própria soberba, mais a gente vai viver derrotado, envergonhado diante do nosso inimigo. É isso que o Evangelho nos ensina. E por fim, ele estabelece um terceiro princípio máximo aqui: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A gente tem dito repetidas vezes aqui que Deus não precisa que a gente se humilhe. Ele não precisa da nossa adoração. Porque se o mundo inteiro parar de adorar a Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo exatamente quem ele sempre foi: um Deus santo, 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 justo e perfeito. Então, para que a palavra de Deus nos ensina a adorá-lo? E por que Jesus ensinou isso? Porque a adoração é um remédio para o mal do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso senso de superioridade. Deus não precisa da nossa humilhação, nós é que precisamos adorá-lo, pois enquanto estivermos no trono, só vamos de mal a pior, quer estejamos conscientes disso ou não. Enquanto a gente estiver no comando da nossa vida, a gente só vai de mal a pior, a gente só vai enfraquecendo. Poxa, então a lógica não era eu ser uma pessoa que se destaca, que manda bem, que se sobressai, que obtém o louvor dos homens, né? Como Paulo dizia, a glória dos homens. Não, o Evangelho está dizendo o contrário para nós. Está dizendo que a única glória que a gente quer é a glória que vem do Senhor vivendo em nós. É quando as pessoas olham para nós e não nos exaltam, exaltam o Deus que vive em nós.
quando olham as transformações que aconteceram na nossa vida, não falam assim, poxa, como o Jonatas é bom, eles falam, poxa, como esse Deus dele é verdadeiro, porque pegar alguém com um coração tão duro, tão prepotente, tão difícil, tão cheio de si, e quebrantar e tornar alguém ensinável, alguém tratável, alguém que muda para melhor, alguém que a cada dia se torna um ser humano melhor, isso é coisa de Deus. Esse Deus é um Deus verdadeiro, todo-poderoso. O ser humano adulto não é corrigível, não. Se ele der vazão ao próprio orgulho dele, ele vai se tornando cada vez mais cheio de si, cada vez mais senhor de si, cada vez mais auto-idólatra. Por isso que levou 20 anos, do momento em que Deus fez a promessa para Jacó, de que ele governaria sobre Esaú, até o momento em que Deus encontra ele no Val de Jaboque, luta com ele a noite inteira, para no final da noite ferir a coxa dele, e mudar o nome dele de Jacó para Israel. A partir de agora você não vai ser mais suplantador, a partir de agora eu vou te dar uma nova identidade, e essa nova identidade o Senhor quer nos dar também, mas para Ele nos dar essa nova identidade, a gente precisa depor a primeira, a gente precisa derrubar nosso próprio ego do trono, e falar, Senhor, vem reinar sobre a minha vida, eu quero assumir essa nova identidade que o Senhor tem para mim em Cristo, chega de ser refém do meu próprio orgulho, porque eu estou cansado. Uma das grandes bênçãos que é a transformação que o Espírito gera em nós é a gente conseguir discernir esse cansaço do pecado. Estou cansado de pecar, eu estou cansado de ser eu mesmo, eu estou cansado dos meus erros, dos meus vícios, das minhas manias, eu estou cansado de errar nas mesmas coisas, eu estou cansado de tentar me impor sobre Deus como Jacó, de enganar mãe, enganar pai, enganar irmão, sair foragido, ficar 20 anos fora, fugindo, envergonhado, por ter sido eu mesmo, Jacó. Estou cansado disso. Eu quero essa nova identidade que Deus tem para mim, e por isso eu quero depor esse velho homem, eu quero que Cristo assuma o governo da minha vida. Se quiser recobrar as forças, primeiro, reconheça a sua própria fraqueza, humilhe-se. A gente está aqui para isso. Viver em comunidade, viver como igreja, é expor-se à humilhação, expor-se à prestação de contas, discipulado é prestação de contas, células tem a ver com prestação de contas, relacionamentos, é o lugar onde Deus trata a gente. Ele decidiu fazer assim, Ele mesmo, Jesus, sem pecado, se expôs a isso. Caminhou com pessoas, conheceu elas de perto e se deixou conhecer por elas. Segundo lugar, recobramos as forças quando confiamos em Deus. Onde ele diz isso? Verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nosso segundo grande inimigo para Pedro, que drena completamente toda a nossa força, que mina toda a nossa resistência, que arrebenta com o nosso vigor espiritual, é a nossa ansiedade. O que é a ansiedade, senão a nossa vontade de ter controle sobre a nossa própria vida, e sobre tudo que está à nossa volta, e sobre o nosso futuro? O que é a ansiedade, senão a nossa obsessão por controle? Só que quando a gente se entrega para o Senhor, isso é requerido de nós. A Organização Mundial de Saúde saiu na revista Isto É, em fevereiro desse ano, que dados de 2015 diz que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade. 18 milhões e 600 mil brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Veja bem, não estamos falando de pessoas que têm ansiedade, estamos falando de transtorno de ansiedade, patológico, clínico. Somos um país que é chacoteado do lado de fora por ser um país de gente ansiosa, precipitada, infantil no modo de lidar
com as suas próprias emoções, muitas vezes, impulsivo, sanguíneo. E muitas vezes a gente, como igreja, não age muito diferente. A gente age com toda essa insegurança e desespero, e a gente tem adoecido por isso, mas apesar de a gente estar adoecendo por causa da ansiedade, a gente não se rende a esse Deus que nos convida a não viver dominados pela ansiedade. A ansiedade, ela tem uma relação tão forte com a nossa vida espiritual, que olha só o que Jesus disse. Na verdade, ele associa a nossa ansiedade à idolatria. Em Mateus 6, 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não se preocupe, essa palavra é a mesma de não sejam ansiosos, não se deixem dominar pela ansiedade, de se ter poder aquisitivo, de se poder adquirir coisas. Não se deixe dominar por essas coisas, porque se a gente se deixar dominar pelo material, Jesus está falando, você está servindo a um outro Senhor. A nossa incapacidade de confiar em Deus revela uma idolatria no nosso coração, gente. Porque se eu acredito em Jesus e acredito nas palavras dele, eu vou cumprir meus deveres civis, vou trabalhar para que tenha, inclusive, com que acudir ao necessitado. Quem não trabalha, que também não coma. Vou fazer tudo isso, mas eu vou descansar no Senhor, grato a Ele por aquilo que Ele me deu até aqui. Um tempo atrás a gente falou sobre isso, né? Contentamento e liberdade. Gente que nunca se contenta, vive escravo de uma sede, de um sonho novo, de uma expectativa nova, e nunca está satisfeito, nunca está grato. Quantos, por causa da ansiedade hoje, vivem escravos de juros bancários? Ontem a gente teve uma palestra aqui no Papo Família excelente a respeito de educação financeira. É um problema que, na verdade, não é de todos aqueles casais que encheram o auditório ontem só. É de muitos que não estiveram também. Estatisticamente, o Brasil está vivendo uma realidade assim. As famílias brasileiras estão enfrentando esse mal. Algumas pesquisas dizem que já é o primeiro motivo de divórcio, problemas financeiros, estatisticamente. Quantos relacionamentos são destruídos por causa da ansiedade? Quantos se desviaram do Senhor por causa da ansiedade? Quantos estão hoje abatidos, angustiados, com a bateria descarregada, porque não conseguem administrar a própria vida e estão sempre em busca de controle pleno, e esse controle só existe quando ele é feito por Deus. Ele só é verdadeiro, pleno e satisfatório. Por isso ele fala, lance sobre ele toda a sua ansiedade, por um motivo muito simples, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Ele tem cuidado de vocês. Pedro está falando, gente, vocês vão viver sucumbindo diante desse problema? Não façam isso. Ele tem cuidado de vocês, prestem atenção, Ele é Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Amém? É a palavra do nosso Deus. Terceira verdade, recobramos as forças, resistindo às pressões pela fé. Verso 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vejam que mais uma vez ele coloca dois grandes inimigos que estão dentro do nosso coração, nosso próprio orgulho e nossa própria ansiedade, estão estreitamente ligados. E em terceiro, representando aqui 1/3 da nossa luta, tem a ver com um enfrentamento de forças malignas. O nosso acusador, aquele que
veio para matar, roubar e destruir, aquele em quem o mundo está, aquele que governa sobre o sistema financeiro, político e econômico e lógico e filosófico dessa grande Babilônia, que é a sociedade que a gente vive. Se você for estudar Apocalipse 18, você vai ver ali o relato exatamente de todo esse sistema em que o mundo e a sociedade está construído, sistema babilônico. E Apocalipse 18 fala sobre a queda da grande Babilônia. Isso tudo vai ruir e vai cair. E esse inimigo anda em derredor procurando alguém para devorar. E nós estamos numa luta, e muitas vezes não estamos prontos para enfrentá-lo. E o que ele diz é que a gente precisa estar pronto para enfrentar. Paulo diz que a gente tem que vestir uma armadura, embraçar o escudo da fé, com o qual a gente vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. A gente está numa luta e a gente precisa se ver dentro dessa luta, ter discernimento do tempo que a gente está vivendo, das artimanhas e estratégias de Satanás, das situações e pessoas que ele coloca no nosso caminho para nos enredar, para nos golpear a consciência, para nos desanimar, para nos abater, para tirar de nós o vigor espiritual, porque senão a gente vai se deixando envolver. A palavra vigiem, esse imperativo, aparece 11 vezes no Novo Testamento. Somos chamados não apenas a vigiar para termos uma vida santa, mas também somos chamados a vigiar como atalaias, aqueles vigias que ficavam lá na torre, cuidando para que quando o inimigo se aproximasse, eles estivessem de prontidão. Você pode dizer que tem sido um atalaia dentro da sua casa, um atalaia do seu casamento, um vigia, sempre de olho, sempre atento, sempre alerta, para o que o seu filho tem feito, para o que a tua filha tem feito. Você pode dizer que tem orado por eles, tem orado pela sua casa, pelo seu casamento. Você pode dizer que tem orado pela sua igreja, sido um atalaia da igreja. Mais ainda, não é isso que Jeremias fala? Orem pela paz da cidade onde o Senhor colocou vocês. Vocês têm orado pela paz da cidade. A gente precisa se levantar e entender que inimigo é esse diante de quem a gente está, que muitas vezes tem pego alguns distraídos. E muitos têm sido derrotados e vencidos. Alguns falam assim, peraí, mas um crente pode ser atacado e o inimigo pode atentar contra a vida de crentes? A gente crê que a ação dele é sempre debaixo da mão de Deus. Agora, o que a palavra diz é que aquele que está em Cristo não vive em pecado, e o maligno não lhe toca. Aquele que está em Cristo não vive na prática de pecado, não vive entregue deliberadamente a algum pecado, e portanto tem como consequência a bênção de não poder ser tocado pelo maligno. Quem? Aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo? Quem não vive em pecado. Então, se você tem vivido deliberadamente em pecado, tema ainda mais essa palavra. Opa, eu estou vivendo deliberadamente em pecado. Eu não tenho essa proteção, eu não estou debaixo dela. Mas se você tem vivido uma busca sincera por santidade, com o coração cheio de temor a Deus, fique em paz, que a sua vida está muito bem guardada no Senhor, amém? Você não tem motivo para viver ansioso por causa desse inimigo, preocupado. Você já é um vitorioso. A vitória final já foi conquistada na cruz, mas a vitória nas batalhas presentes também podem ser obtidas por aqueles que têm resistido. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos de vocês estão sendo enfrentados por todo cristão ao redor do mundo. É isso que Pedro fala. Irmãos, concluindo, verso 10, nossas lutas no presente são apenas uma preparação para a glória eterna. Vejam o que ele diz, verso 10,
O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém? O Senhor não quer que a gente viva a nossa vida sob alicerces frágeis. Nós, muitas vezes, construímos a nossa vida sobre alicerces frágeis. Fazemos planos, temos expectativas muito diferentes daquilo que o Senhor tem para nós. E aí a gente se frustra, se enfraquece, se decepciona, vai ficando desanimado, vai ficando desencorajado, vai ficando deprimido, afundado, porque a gente não entendeu o que o Senhor está preparando para nós. Quando a gente entende o que o Senhor está preparando para nós, a gente entende que Ele tem uma promessa para nós de nos restaurar, nos confirmar e nos dar forças, nos pôr firmes sobre os seus alicerces. Todo o sofrimento pelo qual a gente passa aqui nada mais é do que uma forma de Deus tratar o nosso caráter. Paulo diz assim em Romanos 5:3, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Há uma construção em andamento. Ele diz ainda em 1 Coríntios 10, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ele que está junto com vocês, Ele está junto conosco. É Ele que nos garante nessa luta, é Ele que garante que a nossa bateria não vai arriar até a gente pifar. É Ele que garante que a gente pode nele obter uma recarga, um recomeço, um renovo. E eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas pode ser que você tenha tido uma semana muito difícil, que você esteja muito cansado de certas lutas que você tem enfrentado. E o Senhor quer que você reflita a respeito dessas aplicações aqui, que a gente vai fazer, recapitulando o que a gente disse até aqui. Primeira delas, desista de ser forte. Dê lugar a uma atitude humilde diante daquilo que tem drenado a sua força. Não se deixe destruir pelo seu próprio orgulho. Tenha a humildade e a dignidade de buscar em Deus um renovo, um recomeço. Amém? Segunda aplicação, não seja tão autoconfiante, chega de viver escravo da sua ansiedade, chega de viver refém do seu próprio orgulho, da sua própria sede por controle, do seu próprio desejo de obter controle sobre tudo, prever tudo, porque isso pode acabar com você, porque isso vai minar as suas forças e drenar as suas energias. Confie em Deus, descanse em seus braços, resignado à sua vontade soberana, perfeita, boa e agradável. Amém? Terceira aplicação para você guardar no seu coração: vigie e resista. Tenha discernimento de que há sim um inimigo que ronda em redor procurando a quem possa devorar, e o nosso chamado é para a gente discernir essa ação, estar preparado em oração, em jejum. Como Jesus disse, certas castas só são expelidas com jejum. E a gente tem que se preparar, irmãos, para enfrentar o que a gente tem enfrentado no nosso tempo, cada vez mais próximo a uma grande tribulação, a um fim que para o mundo vai ser catastrófico, mas para nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Amém? Vamos orar? Senhor querido, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, porque nos sentimos muito frágeis, nos sentimos muito impotentes, incapazes diante das lutas que a gente tem enfrentado nesse mundo. Senhor, reconhecemos que não conseguimos ter alento humano, humanamente sustentável,
diante de tantas notícias ruins, Senhor, mas a Tua palavra nos promete que o Senhor está fazendo a história convergir para a Tua vontade, soberana e perfeita. O Senhor nos promete que mesmo no meio de situações que nos abatem tanto, podemos obter do Senhor renovo, alento e viver em novidade de vida, Senhor. Abençoa-nos, alimenta a nossa alma, Senhor, e nos leva a viver em busca daquilo que pode nos revigorar na Tua presença, Pai, em busca de uma vida espiritual vitoriosa sobre o poder do pecado, vitoriosa sobre o inimigo que nos cerca, uma vida, Senhor, que temos vivido para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, em Teu nome, Senhor. Amém, Pai.